Se você tem empresa com débitos inscritos em dívida ativa e ainda assim pretende distribuir lucros ou dividendos ainda em 2026, pare o que você está fazendo e olhe para mim agora que eu preciso lhe alertar. Porque o STJ confirmou uma bomba para esse cenário. Dá sim para distribuir lucros, mas você pode até ser multado em 50% sobre todos os valores pagos aos sócios, inclusive quando o dividendo é obrigatório, até nos casos das SAs, das sociedades anônimas. E eu vou te explicar o que é que muita gente não entendeu ainda desse julgado. Não é proibição simples. Você pode dividir e distribuir lucros, mas você vai pagar muito caro se você fizer isso sem conhecer a forma correta. E no final, eu ainda vou lhe dar um checklist para você fazer antes de qualquer simulação de distribuição de lucros. Basta você ficar conosco e descobrir quais as importâncias e relevos na tomada dessa decisão. Uma sociedade anônima de capital aberto, ela tinha débitos inscritos na dívida ativa. Aquele débito que a Procuradoria da Fazenda executa, que a Receita Federal já tem um cerdão de dívida ativa. Mesmo assim, ela queria garantir na justiça o direito de distribuir dividendos obrigatórios, aqueles que a lei traz, a lei das SAs, especificamente lá no artigo 202, tá? Só que existe uma regra bem antiga e muito subestimada. Ela está lá no artigo 32 da Lei 4357 de 1964. A Receita regulamentou a cobrança disso e a discussão chegou até o STJ. O resultado é esse que a gente discute aqui nesse vídeo. O STJ manteve o entendimento de que a multa pode sim ser aplicada nos casos de distribuição de lucros na pendência de débitos inscritos em dívida ativa. Agora preste atenção. Isso aqui não é teoria de internet, não. Isso aqui é risco real no fluxo de caixa das empresas. Doutor Ricardo, mas eu posso ainda distribuir lucros? Olhe para mim e eu vou lhe explicar exatamente e vou dizer sim que você pode distribuir. Só que a lei diz o seguinte, em um resumo bem apertado. Se a pessoa jurídica estiver com débitos não garantidos, guarde isso, perante a União, autarquias, previdência, assistência, e esses débitos estiverem também inscritos em dívida ativa, essa empresa ela não pode mais distribuir lucros da forma regular. A distribuição, bonificação para os acionistas, portanto, fica prejudicada. Ela também não pode atribuir participação nos lucros a sócios, cotistas, diretores e conselheiros. É uma punição, e é uma punição pesada se ela não respeitar essa limitação. A punição é 50% de multa sobre todas as quantias pagas indevidamente ou distribuídas. E ainda pode ter uma multa para quem recebeu os créditos nesse cenário. E observe que os limites vão se relacionar ao tamanho do débito não garantido, tudo bem? Então, na prática, a pergunta correta não seria se posso distribuir, mas talvez a pergunta mais certa é: eu consigo suportar a multa dos 50%? Tá? Então, essa é um questionamento real. Não é o dividendo obrigatório da lei das SAs que passou a ser diferente do que sempre foi. Ninguém está falando sobre isso. Aqui é que está uma grande pegadinha, tá? A lei das SAs, ela diz que o acionista tem sim direito a dividendos obrigatórios. Só que o tribunal está dizendo algo diferente. Ele está dizendo especificamente que, beleza, você pode distribuir, mas se você está devendo para a União em dívida ativa, CDA inscrita, execução em curso, não tem garantias, isso terá consequências tributárias diretas. Então não confunda as duas coisas, tá? O direito societário de distribuir, a distribuição de lucros, a distribuição de receita, é diferente da ausência de consequência fiscal. A distribuição pode suportar as consequências fiscais, é que não é uma opção. Terão, tá? E aqui eu quero que você pare e pense um pouquinho. Você prefere agradar o acionista hoje ou arriscar uma autuação para o amanhã?
que pode comer, inclusive, 50% de tudo aquilo que você pagou nessa distribuição de lucros. Esse é o risco real, tudo bem? E o débito aqui, que nós estamos falando, não é aquele débito que tem garantia, que tem lastro. É o não garantido. É aquele débito que não há condições de você arguir uma defesa de que, eventualmente, você já deixou um imóvel, que você já tinha uma carta-fiança. A lei não fala que é qualquer débito. Ela fala apenas no débito não garantido. E essa é a grande discussão. Porque é muito comum que as empresas tenham débitos, né? O débito é parte do investimento e do crescimento, tudo bem? Se o débito ele está parcelado, por exemplo, com exigibilidade suspensa, e você vem fazendo um plano de pagamento, muitas discussões mudam de figura nesse cenário, porque o débito suspenso não é um débito exigível, tá? Agora, se há uma garantia em execução fiscal, um depósito fiança, um seguro garantia, uma penhora suficiente, o cenário também já muda. Veja, eu até estou devendo, não tem parcelamento, mas eu tenho garantias. Se você tem uma dívida, mas ela está em uma situação juridicamente regularizada, por exemplo, tem uma liminar, tem uma adesão provisória, o risco também já cai muito. Você não está falando especificamente de débito não garantido. Só que o problema é que muitas das empresas, às vezes, não sabem qual débito está inscrito. Não sabe o que está sendo executado. Não sabe se a empresa tem garantias reais suficientes para poder distribuir lucros com regularidade. Então essa é a dificuldade. A Receita ela não olha para esse discurso, ela não olha para o CPF, ela não olha para o CNPJ. Ela está olhando para a dívida ativa, para o processo administrativo fiscal. Tá? E é por isso que você deve ter muito mais atenção agora em 2026. E eu vou ser bem direto, tá? Cruzamento de dados passou a ser um padrão da atividade fiscal. Hoje, com as escriturações, as declarações, as DCTFs, as EFDs, a fiscalização não precisa mais descobrir, ela simplesmente identifica inconsistências. O que é normalmente identificado gera um alarme, um disparo. Empresa com passivo inscrito, que distribui lucros e dividendos com regularidades, gera um alerta. Empresa com passivos inscritos, que faz pagamentos recorrentes a sócios e administradores em apuração de lucros, gera o alerta. Registros contábeis que não batem com a realidade do lucro distribuído, gera um alerta. Imagina você escritura lá que seu lucro contábil é de 100 mil, você distribui 300 mil. Faltou alguma coisa aqui. Então a empresa ela tem que tomar cuidado com a exposição dela, com a dívida ativa. Em 2026, o processo fiscal ele ganhou uma estrutura muito mais rígida, tá bom? Se você vai distribuir lucros ou dividendos, faça isso antes. Pesquise a situação do CNPJ, se há inscrições em dívida ativa e quais são os débitos. Isso é muito importante. Às vezes o processo fiscal começou e você recebeu a notificação lá no seu portal, mas nem percebeu ainda, seu contador não me falou, tá? Confere se você tem garantia ou se tem alguma razão para aquela exigibilidade ficar suspensa. Que são aqueles casos de parcelamento, deferimento liminar, seguro garantia, penhora de ativos, dação em pagamento, qualquer uma das razões que pode suspender o débito, tá bom? Se vai fazer a distribuição, então delibere, faça atas, faça demonstrativos dos lucros apurados, só distribua lucros, inclusive depois de apurar se há lucros ou não. Evite aquela distribuição automática como se fosse uma folha disfarçada. Eu distribuo lucros, não pago rendimentos, e aí depois eu vejo se eu tinha lucro ou não. Isso é ruim, tá? O cenário em 2026 mudou. Uma multa de 50%. Será que você aguenta? Então, toma cuidado com isso. E aqui vem uma frase que eu preciso dizer para vocês e quero que vocês levem para a vida, tá? Se a empresa está devendo para a União e paga lucros ao seu sócio como se não houvesse amanhã, o amanhã em 2026 virá na forma de um auto de infração pelo cruzamento dos dados. Muita atenção com isso. Fechando aqui com um recado meio duro, mas eu quero realmente que vocês levem esse tema a sério, porque eu tenho recebido isso no escritório e isso está cada vez pior, tá? Eu não estou dizendo que não pode distribuir lucros. Eu estou dizendo que você deve parar de distribuir aqueles lucros automáticos, sem apurar sequer se há lucro suficiente. Porque o entendimento que vem sendo aplicado é no sentido de que a distribuição com dívida ativa não garantida é uma escolha, mas uma escolha que tem um preço muito alto.
o preço de um auto de infração. Deixa aqui seus comentários. Se a gente identificar que vocês querem, eu posso fazer um próximo vídeo falando mais profundamente sobre esse caso, tá bom? E conta aqui embaixo se você tem débitos e se você tem garantias suficientes. Quando o parcelamento protege a empresa, eu digo, um parcelamento fiscal, então um parcelamento de débitos, e você está num cenário confortável para distribuir. Mas faça a distribuição dos lucros, reduzindo os riscos da empresa, tá bom? Então comenta aqui, lucros e dividendos, deixa aqui essa mensagem, que a gente vai mandar para você um checklist do que você precisa observar de forma resumida para tomar essa decisão de distribuir lucros, tá? E não se esquece, lembra de me seguir, porque é melhor que eu te conte do que o fiscal.